Legal, porque, na verdade, né, não é um benefício generalizado. Você está dando aqui uma carta branca para o devedor, dizendo agora você não precisa pagar mais as suas obrigações, né? Bom, agradeço muito, João Pedro. Depois a gente volta no final com as considerações finais. E eu vou passar, desde logo, em razão do tempo, passar para o Dr. Rodrigo Telecheia, que vai abordar as alterações na RJ para ME e EPP e algumas considerações que ele também vai fazer sobre o PL. Contigo a palavra, Rodrigo. Boa noite, Juan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão participando da live. Aí vou acabar passando a parte, né, dos agradecimentos. Juan, sou um grande fã do teu trabalho, já comentamos sobre isso em outras oportunidades e os demais também conheço de longa data. É um prazer estar aqui. Acho que o tema é muito palpitante, muito interessante e vou tentar fazer aqui as considerações dentro dos 10 minutos regulamentares. O João Pedro mais ou menos usou 10 mais 10, né, naquela típica introdução, mas acho que foi bem importante. Eu acho que ele realmente levantou algumas bolas para a gente, né, fazer um bate-papo aí, eu acho que mais contextual. Estou tocando o interfone aqui da minha casa, nada como home office, né? Então, se vocês escutarem barulho, é isso. Eu acho que em geral, a questão do PL, ele traz alguns questionamentos. E eu acho que o principal deles, na verdade, Juan, a gente precisa olhar um pouco o que tem sido feito no mundo. E, a partir desse olhar, me parece importante a gente refletir sobre o que está sendo feito no Brasil. E eu faço essa introdução pelo seguinte: as legislações mundo afora são completamente diferentes da legislação que nós temos hoje no Brasil. Escolhas legislativas são feitas e essa escolha ela determina, de certa forma, os incentivos que os agentes econômicos terão a partir de uma legislação de insolvência. E nesse quesito, embora tenhamos evoluído bastante, desde a promulgação da lei em 2005, hoje a gente ocupa a posição de 107 no ranking do Doing Business de 2020 na obtenção de crédito. São mais ou menos recuperados no Brasil 18 centavos de dólar a cada processo de recuperação. Então, me parece que estamos numa posição bastante vexatória do ponto de vista civilizatório, embora a nossa legislação tenha, sim, uma série de avanços comparativamente ao que tínhamos antes, no Decreto 7661. Então, olhando para isso, a gente não pode se considerar que antes do advento da crise, e essa é uma crise sistêmica, porque ela envolve tanto uma crise econômica com uma retomada ainda incerta, e a gente sabe muito bem que o empresário, ele gosta do risco, mas ele é avesso à incerteza e à imprevisibilidade. Então, não se há pelo menos algum tipo de certeza quanto à retomada, e ao passo que há, sim, uma crise financeira, que é uma crise essencialmente de caixa, de liquidez, em que a moratória legal talvez seja, né, uma saída, pelo menos a gente tem observado nas legislações mundo afora, para esse problema. Mas o fato aqui que eu queria questionar e talvez trazer para reflexão é o seguinte: estávamos antes da crise do Covid-19 numa reformulação, no projeto de reformulação da Lei 11.101, que passou por uma série de juristas trazendo uma série de contribuições. Quando ela foi para o Congresso Nacional, ela passou a ser uma reforma dos consensos, né? E aqui, sem criticar se o consenso é positivo ou negativo, ela trazia uma série de medidas que me pareciam importantes para resolver, de certa forma, alguns gargalos que temos hoje na nossa legislação. A partir do advento do Covid, se mudou praticamente toda a perspectiva da reforma da legislação e se focou tão somente numa reforma que, no final do dia, ela traz uma moratória, ou, né, como disse o João Pedro, tecnicamente não é uma moratória, mas enfim, uma suspensão do pagamento, e ela traz também uma série de repercussões que geram nesse efeito cadeia. E aí o André vai tratar um pouco das questões da reforma na lei de recuperação, e eu vou tratar de 2 pontos além da MEPP. Então, acho que esse contexto ele é importante porque a gente não pode examinar o que está sendo feito no mundo à luz da realidade brasileira. E no mundo, de fato, tem se feito moratória, tem se feito concessão de prazos, tem se feito suspensões. Agora, qual é o reflexo disso tudo no direito da insolvência no Brasil? E aí me parece que os efeitos são bastante negativos. E eu explico por quê. Tomemos, por exemplo, o regime que está sendo endereçado para as micro e pequenas empresas. E aqui, sem nenhum tipo de crítica, né,
a pessoa ou a comissão que fez a reforma. Eu gosto muito do debate que é feito nos Estados Unidos, em que os papers eles circulam de revista em revista, né, e os americanos fazem uma resposta a fulano, uma resposta a ciclano. E o debate é essencialmente acadêmico e a partir de soluções de mercado. Ao passo que nunca que a pessoa que fez a proposta ou o professor que está endereçando aquela ideia é tido como alguém despreparado ou que não viu determinadas reformas. São escolhas que são feitas e que me parece que elas são positivas em alguma medida, porém elas geram efeitos e externalidades que me parecem ruins. Exemplo, no caso da MEPP, ao contrário do que a gente vê nos Estados Unidos, que é até endereçado recentemente por uma reforma, que é um verdadeiro fresh start, ou seja, tu concede para a MEPP uma solução rápida, uma solução célere, em que, levantados os ativos, impossibilitado o pagamento, concede-se àquele agente econômico um reinício das suas atividades, porque formal ou formalmente esse sujeito voltará ao mercado, porque profissional liberal como ele não tem outra fonte de renda. E me parece que, nesse sentido, o projeto de lei foi bastante tímido, na medida em que ele só trouxe uma mudança de parcelamento, onde antes falava 36 meses, hoje fala 60, que é o parcelamento, onde fala carência de 180, fala-se em carência de 360 dias. Só que será que é isso mesmo que o empresário precisa? Me parece que não. Aqui nós precisávamos ter sido mais ousados, até porque a economia brasileira, em grande medida, ela é sustentada por esses microempresários e empresários de pequeno porte. Então, aqui faltou um pouco de ousadia, me parece, talvez em razão de uma deficiência que não é brasileira, ela, na verdade, é mundial. O Banco Mundial, em todos os eventos que faz de tentativas de reforma da legislação falimentar e de insolvência, ele tem muita dificuldade em como endereçar a MEPP. Então, aqui, me parece que a gente tem margem de ousar um pouco mais a partir de uma inovação do próprio sistema brasileiro. São muito, muito bons nisso, em alguma medida. Por que não fazer uma tentativa que, além do já proposto, talvez estabeleça algum fresh start? Esse é o ponto essencial com relação ao MEPP. Partindo para... Eu estou cronometrando meu tempo aqui, estou mais ou menos com 5 minutos. Então, qualquer coisa me avisa aí se por acaso o meu cronômetro tiver uma velocidade diferente aí do teu. Então, assim, quando a gente olha para as mudanças na recuperação judicial como um todo, para além do sistema, né, preventivo que o João Pedro já tratou, me parece que a gente faz uma escolha que ela é, de um lado, né, ela muda um pêndulo legislativo em prol do devedor. E eu não tenho problema nenhum nessa mudança. O ponto é o seguinte, a gente quer conviver com as escolhas, os reflexos que essa mudança vai trazer. Me parece que esse cálculo talvez não tenha sido feito, pelo menos na sua completude, tá? Pela comissão que sugeriu a reforma. Por que isso? Porque todo mundo, uma hora ou outra, no tabuleiro das relações creditícias, vai ser credor ou devedor. Então, a gente, em algum momento, essas posições vão se inverter e teremos aqui uma crise bastante complexa, que, além de financeira, ela também é econômica. Então, não é o caixa de hoje, é o caixa talvez daqui a um ano. E será que isso se resolve tão somente com suspensão? Me parece que não. Alguns filtros de legitimidade são essenciais para que a gente faça isso. O 30% é um filtro adequado? Me parece que é algum filtro. Não me parece que ele não filtra necessariamente todos os agentes oportunistas que farão uso disso. Agora, a gente precisa de um poder judiciário que também seja ativista nesse sentido e coloque barreiras, porque a legislação ela sempre estabelece benefícios e incentivos para os agentes econômicos que irão fazer uso disso. Em contrapartida, a gente não encontra nessa proposta de mudança legislativa nenhuma contrapartida por parte do devedor. Como, por exemplo, a gente encontra na legislação americana, na própria legislação espanhola, inglesa, na legislação alemã, que é uma espécie de dever fiduciário, né, daquele agente devedor em se comprometer com a adoção de medidas que necessariamente reduzam o ambiente de crise na sua empresa ou, eventualmente, o punam quando ele assim não faça. Então, me parece que aqui um dever fiduciário que, inclusive, na nossa visão, eu sei que tem um posicionamento alinhado comigo nesse ponto, já decorre, de certa forma, de uma combinação do artigo 105 da lei com o artigo 82, à luz dos deveres fiduciários dos administradores, pelo artigo 153 e seguintes da lei das SAs e também pelo Código Civil. Ou seja, precisamos aqui criar efeitos pedagógicos importantes para que, se vamos dar para o devedor mudar o pêndulo em favor dele nesse momento de crise, que tenhamos em contrapartida
para o credor um objetivo e um caminho a ser trilhado por esse devedor. Isso se reproduz também quando se suspende a eficácia do artigo 49, parágrafo 1º, sem que tenha qualquer contrapartida de que essa suspensão da suspensão de coobrigação de garantidores tenha sido prevista no plano, tem algum tipo de necessidade para fins de recuperação judicial. Eu acho que esse tipo de balanceamento é essencial se a gente quer ter uma legislação que traga um incentivo econômico adequado ao agente econômico. E, por fim, o último ponto que me parece bastante relevante também diz respeito ao mercado de crédito. Sabemos que hoje inexiste no Brasil um mercado de deep financing, que nada mais é do que aquele financiamento para empresas de recuperação judicial. A escolha nesse sentido do projeto de lei é de tornar extraconcursal todos os créditos, todos, absolutamente todos, sem exceção, que são contraídos após o dia 20 de março, trazendo para um mesmo sistema, com algum balanceamento na compensação de créditos, de valores que eventualmente foram cedidos por fornecedores, que foram cedidos por instituições financeiras, ou eventualmente que foram, inclusive, dados por algum agente investidor. Esse tipo de medida, ela gera um incentivo para o crédito? Me parece que absolutamente não. Então, se queremos fazer essa escolha legislativa de conviver com um mercado que não gera incentivos para o crédito na recuperação judicial, que saibamos, então, conviver com isso. E não sejamos esquizofrênicos nas críticas que fazemos ao sistema ou à insuficiência da nossa recuperação judicial. Porque ela, se é ineficiente, uma das causas é porque o crédito não existe. E mais um ponto que me parece importante aqui é que a lei de recuperação judicial, ela não é a solução para o crédito. Em momentos de crise, embora eu tenha uma visão um pouco mais liberal na economia, o Estado tem que estar presente. E o crédito ele tem que ser concedido por leis que não passam pela lei de recuperação judicial. Agentes econômicos têm que ser incentivados. Já vimos que uma série de incentivos estão chegando, e esses incentivos têm que chegar na ponta. E cabe ao governo e aos órgãos reguladores fiscalizarem se, de fato, esses recursos que estão disponíveis para dar liquidez ao mercado de crédito cheguem, de fato, no pequeno empresário, naquele que precisa do crédito, e não fiquem, né, de certa forma, estrangulados, servindo a poucas empresas. Então, me parece que, sim, precisamos rediscutir um pouco. Se já era um problema anterior da nossa legislação, a ausência de mercado de crédito, por que não estamos aproveitando uma oportunidade para criar esse mercado e não restringi-lo ainda mais? Que me parece a escolha que está sendo feita pelo projeto de lei. Outro ponto importante também é o compartilhamento de garantias, que também é um ponto bem relevante no mercado de crédito, que também não está sendo tratado pelo projeto de lei. Então, no final do dia, o projeto, ele na minha visão, com todo respeito, né, ao que foi feito até agora pela comissão e pelos juízes, são do mais alto quilate, se movimentou o pêndulo em favor de um devedor, sem algum filtro de legitimidade, apesar dos 30% existirem, não é para todo o sistema de insolvência que foi proposto. Há uma série de possibilidades, de lacunas para alguns oportunismos por parte desses agentes, sem que contrapartidas tenham sido dadas em benefício dos credores ou do sistema de liquidez como um todo. Em contrapartida, se restringiu o crédito, tornando ainda mais, digamos assim, limitador um sistema de concursalidade de todos aqueles que conferem crédito ao devedor. De uma maneira geral, eu acho que era esse um pouco das críticas que eu gostaria de trazer aqui. Eu gosto muito de uma frase do Ludwig von Mises, que é um economista austríaco, que ele fala o seguinte, que a história ensina aqueles que aprendem a interpretá-la com base nas correntes corretas. Eu acho que a gente precisa olhar para os sistemas que deram certo e importar desses sistemas medidas que vão melhorar a nossa legislação. E a crise, ela precisa de medidas imediatas, talvez transitórias, mas também de medidas permanentes. E trabalhar com o mercado de crédito, e trabalhar com o mercado de deveres fiduciários para os administradores e sócios controladores, são soluções que funcionaram em todo o mundo. Por que não importá-las no Brasil, para o Brasil, ainda mais no momento de crise como a que vivemos agora? Peço desculpas se passei um pouquinho dos minutos aqui, no meu cronograma são 13. Estou à disposição para a gente discutir um pouco essas questões e depois voltar ao ponto. O interfone aqui de casa parou já, então a gente tem o silêncio aqui para
voltar a conversar. Muito obrigado. Bom, excelente, excelente, Rodrigo. A gente realmente compartilha ideias, né, que são aqui no nosso país consideradas minoritárias. Eu vi uma outra oportunidade, uma live, em que um dos professores falava assim bem rapidamente de que não existiria, por exemplo, dever de confessar a falência no nosso sistema jurídico, sem abordar a questão do 105, as questões dos deveres fiduciários dos administradores, né? A gente compartilha esse mesmo sentimento e concordo contigo. Acho que, inclusive, eu já até adianto para quem está assistindo, eu estou organizando uma outra live agora com outros professores de direito societário para que a gente vá exatamente abordar esse tema, que é a questão dos deveres fiduciários dos administradores. Então, Rodrigo, você já tá convidado ao vivo aqui, tá? A gente nem tinha conversado sobre isso, mas já vai fazer parte aí da nossa live. Aí eu já estou conversando com alguns outros professores, né? Por exemplo, João Pedro Nascimento, já tinha convidado também o Marcelo Danec para a gente falar sobre isso. A gente vai, então, debater esse tema. Mas eu queria te fazer uma pergunta, enfim, dentro daquela ponderação que você fez, né, inclusive você destacou a questão dos microempresários, empresários de pequeno porte, porque eles que sustentam a nossa economia. Eu acredito que, enfim, pelo que eu tenho visto, inclusive aqui, eu moro em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e o que eu tenho visto é que os comércios fechados eles não vão abrir mais, né? Aqueles que estão em torno aqui da região que eu moro, eu tenho assim a perspectiva de que eles não vão mais abrir. Então, eu vejo também pelo grupo que a gente tem de discussão no Telegram com os pais dos alunos de uma universidade que meu filho estuda, faz medicina, e lá também tem vários empresários, pequenos empresários, e todos eles, olha, eu não vou abrir mais, eu não tenho condições mais, né, de reabrir meu comércio, quebrei, enfim. Parece que é uma coisa real que vai acontecer, sai um pouco daquilo do abstrato, que a gente vê nas lives, para uma coisa mais concreta, que realmente é uma coisa que vai acontecer, né? Está acontecendo, na verdade. E aí, eu acho que para aqueles que vão abrir, vão conseguir retomar esses negócios, acho que o filtro de 30%, ele já atinge pelo menos, eu acho que eu vou chutar, não tenho uma estatística, mas pelo menos 90% daqueles que vão reabrir seus negócios já estão dentro desse filtro de 30% que os autores do projeto aí criaram. Como você falou, né? Não tem, de onde tirou esses 30%? Eu acho que é um número razoável para que você possa, pelo menos, filtrar aqueles que são oportunistas, né? E para fazer uma pergunta direta, que é uma dúvida que eu tenho, que eu queria saber de você, Rodrigo, o que você acha da inclusão do 49 parágrafo 3º nesse projeto? Você acha, enfim, a questão que já excepciona o 49 parágrafo 1º, a gente deveria incluir os credores fiduciários também? O que você acha sobre isso? A pergunta é muito boa. Eu acho importante a existência dos filtros, tá? Eu acho que o 30%, ele realmente é um número, né, parece aleatório, mas deve ter certamente algum tipo de base sólida por trás. E se de fato ele serve ao seu propósito, legal. A existência do filtro eu acho importante. E eu sou super favorável a um sistema de insolvência que seja abrangente. Eu realmente não entendo, na verdade entendo e discordo, né, por que há tanto, por parte das instituições financeiras, né, tanto receio quanto a criação do sistema universal, onde, de fato, a concursalidade, a partir de uma regra parecida com o que tem no direito americano, né, onde todo mundo, de fato, receba a partir daquela ordem. Então, eu acho bastante ruim, bastante perverso para o sistema que a gente fique excluindo determinados agentes a partir da garantia que ele tem. Por outro lado, me parece que o que o projeto hoje faz é, de certa forma, revogar o sistema de garantias que nós temos hoje pelo Código Civil e por leis laterais por um determinado período de tempo. E aí o grande receio que eu tenho é, conhecendo um pouco o histórico da recuperação judicial, em que os tribunais eles têm uma atitude geralmente, salvo algumas exceções, favoráveis a uma interpretação da preservação da empresa,
Até onde esse sistema provisório vai nos levar? Será que ele vai parar realmente, né, quando acabar o decreto que estabelece a calamidade pública? Me parece que não. E qual é o reflexo disso na prestação de garantia? Qual garantia, de fato, será interessante para um credor que vai financiar uma recuperação aqui, ou para o devedor que precisa dar? Será que esse custo do crédito... E aqui eu não quero entrar no lugar comum, porque a gente sabe que o custo não baixou a partir do 49º. Então, a gente tem um problema de mercado bancário extremamente concentrado, que esse é um outro problema. Mas não é a lei de recuperação que vai resolver. Eu acho que a gente tenta, às vezes, Juan, sabe, resolver tudo a partir de uma lei. Não existe isso. É uma série, são instituições. O Douglas North fala, né, Prêmio Nobel de Economia em 91, em que são as instituições que dão, né, uma característica ou de captação de recursos ou de extração de recursos da sociedade. A gente vive aqui num dilema. O Brasil, ele se move um pouco e recua um pouco. Então, é um pouco a síndrome aqui do caranguejo, sabe?